Este é o Efemérides Efêmeras, onde você descobre o que aconteceu hoje, no passado. Em 21 de dezembro de 1980, terminou a história do criador do Complexo de Vira-Lata. Nelson Falcão Rodrigues nasceu em 23 de agosto de 1912, em Recife, no Pernambuco. Era filho do ex-deputado e jornalista Mário Rodrigues, e a família se mudou para o Rio de Janeiro quando ele ainda era criança por conta de perseguição política. Na década de 1920, seu pai fundou o jornal Amanhã, e foi lá que Nelson começou sua carreira jornalística, na seção policial, com apenas 13 anos de idade. Alguns anos depois, seu pai perdeu o controle acionário do jornal para um sócio, mas em 1928, o então vice-presidente Fernando de Melo Viana financiou Mário para fundar um novo jornal, o Diário Crítica. Nelson e seus irmãos integraram a redação do novo jornal. Ele continuou a escrever na página de polícia, enquanto seu irmão Mário Filho cuidava dos esportes e Roberto fazia ilustrações. Em 26 de dezembro de 1929, a primeira página trouxe o relato da separação da escritora Silvia Serafim e João Tibau Jr. A matéria, que foi ilustrada por Roberto e assinada pelo repórter Orestes Barbosa, incomodou Silvia, que acreditou ter sido difamada pelo jornal. Ela entrou na redação e atirou em Roberto, que faleceu dias depois. Depois desse caso, o jornal não durou muito tempo. O pai de Nelson faleceu alguns meses depois, deprimido com a morte do filho, e o jornal foi fechado pelo governo após o golpe de 1930. Nelson entrou em dificuldade financeira e contraiu tuberculose. Seu irmão, Mário Filho, conseguiu um emprego para ele no jornal Globo. No jornal de Roberto Marinho, ele começou a trabalhar na seção cultural. A partir da década de 1940, Nelson começou a criar peças de teatro. Em 41, ele escreveu sua primeira obra, A Mulher Sem Pecado, que não deu muito certo. Pouco depois, ele concluiu O Vestido de Noiva, que foi um grande sucesso e um marco no Teatro Nacional. Nessa época, ele aceitou a proposta dos Diários Associados para ser diretor das revistas em quadrinhos O Guri e Detetive. Em 1948, ele estreou a peça Anjo Negro, que também foi um enorme sucesso comercial, garantindo estabilidade financeira para ele. 2 anos depois, ele foi para o jornal Última Hora. Lá ele começou a escrever os contos de A Vida Como Ela É, que foi o seu maior sucesso jornalístico. Ele também atuou como cronista esportivo, escrevendo textos antológicos sobre o Fluminense, o seu clube de coração. A maioria dos textos foram publicados no Jornal dos Esportes, que se tornou propriedade do seu irmão, e foi atuando na crônica esportiva que ele imortalizou a ideia do complexo de vira-lata, quando escreveu sobre a desconfiança dos brasileiros com a seleção para a Copa de 58. Segundo ele, principalmente após o Maracanazo de 50, o brasileiro se inferiorizava muito em relação aos estrangeiros, e devia dar mais confiança ao nosso país, que acabou vencendo aquela Copa. Na década seguinte, ele voltou para a Globo, mas para trabalhar no recém-fundado canal de TV, participando da grande resenha esportiva Facite, a primeira mesa redonda da TV brasileira. Apesar de ter abandonado o casamento e ter tido filho com outras mulheres, ele se intitulava reacionário e era apoiador do golpe de 64 e da política da ditadura militar, postura que ele passou a reconsiderar após seu filho ter sido preso e torturado. Nelson Rodrigues começou a ter problemas de saúde na década de 70 e, por complicações cardíacas, faleceu em 21 de dezembro de 1980 no Rio de Janeiro. Em 22 de dezembro de algo entre 242 e 245, começou a história do imperador que perseguiu os cristãos. Diocles nasceu na Dalmácia, então Império Romano. Ele fazia parte de uma família de baixa condição social e pouco se sabe sobre os seus primeiros 40 anos de vida, apenas que serviu como militar para os imperadores Aureliano e Probo. Seu primeiro registro histórico importante aparece em 282, quando o imperador Caro nomeou ele comandante da Guarda Imperial de Cavalaria, cargo que lhe garantiu o consulado em 283. Durante uma bem-sucedida campanha contra a Pérsia, o imperador Caro faleceu e seus filhos Carino e Numeriano tornaram-se imperadores. Carino assumiu o poder no Ocidente, enquanto Numeriano permaneceu no Oriente, mas acabou falecendo devido aos ferimentos da batalha. Os comandantes do exército reuniram um conselho e elegeram Diocles, o novo imperador do Oriente, em novembro de 284, quando adotou o nome latino de Diocleciano. Após assumir o trono, Diocleciano começou um movimento para tirar Carino do controle do Ocidente. O filho de Caro já estava enfrentando uma revolta, o que facilitou o avanço das tropas de Diocleciano. Na primavera de 285, os dois exércitos se enfrentaram na Batalha do Rio Margus, mas Carino foi derrotado pelos seus próprios soldados e Diocleciano se tornou o único imperador de Roma. O fim trágico dos imperadores que ele serviu, Aureliano e Probo, ensinaram Diocleciano que governar sozinho tornava o império instável. Então ele elegeu seu colega Maximiano
Maximiano ao posto de César, tornando ele herdeiro e corregente. Nos anos seguintes, seu governo começou a enfrentar algumas crises internas, como quando o comandante Caráusio se autoproclamou imperador da Britânia e do norte da Gália. Em 293, Maximiano concedeu a Constância o título de César pelo sucesso em controlar a revolta de Carúzio. Ele recebeu o controle da Gália e da Britânia. Diocleciano fez o mesmo com seu genro Galério Maximiano. Essa nova organização de poder ficou conhecida como Tetrarquia, ou governo de 4 comandantes. Nesse novo período, surgiram diversas revoltas por todo o Império, e a decisão de dividir o poder se mostrou eficiente para contornar essas crises. Em algum momento de 299, os imperadores participaram de uma cerimônia de sacrifício e adivinhação para tentar prever o futuro. Os arúspices não conseguiram ler as entranhas dos animais sacrificados e culparam os cristãos presentes na casa imperial. Diocleciano era conservador em questões religiosas, mas Galério era ainda mais conservador, e foi ele que iniciou o movimento de perseguição aos cristãos em Roma. Diocleciano acreditava que proibir cristãos de ocupar cargos na burocracia e no exército seria suficiente para apaziguar os deuses, mas Galério defendia a exterminação. Em fevereiro de 303 foi publicado o primeiro édito contra os cristãos, onde Diocleciano ordenou que a igreja recém-construída em Nicomédia fosse destruída, que suas escrituras cristãs fossem queimadas e que seus bens fossem confiscados. Só que o movimento acabou gerando um resultado contrário. Boa parte dos não-cristãos não concordavam com a perseguição e os mártires fortaleceram a disseminação do cristianismo. Galério revogou o édito em 311, admitindo que a perseguição havia falhado em trazer os cristãos de volta à religião tradicional. Logo depois do início das perseguições, Diocleciano contraiu uma doença durante uma campanha do Danúbio, que foi se agravando com o tempo. Sem condições de continuar no poder, foi o único imperador a abdicar voluntariamente em maio de 305. Ele se retirou para seu palácio na Dalmácia, onde viveu até 3 de dezembro de 311 ou 312. Em 23 de dezembro de 1805, começou a história do criador dos Mormons. Joseph Smith Jr. nasceu em Sherrill, nos Estados Unidos. Ele vivia em um ambiente fortemente religioso. Em 1823, ele relatou ter recebido uma mensagem de um ser celestial, que revelou a existência de um tesouro enterrado em uma colina próxima. Mas somente em 1827, ele afirmou ter conseguido achar o tesouro. Eram placas de ouro que continham um registro religioso antigo, escrito em uma linguagem desconhecida. Segundo ele, o anjo orientou a não mostrar as placas para outras pessoas, mas traduzir elas e publicar o seu conteúdo. Pressionado pelas pessoas ao seu redor em mostrar as placas, ele se mudou para a Pensilvânia. Na nova residência, Joseph Smith conheceu Oliver Cowdery, que se tornou seu principal apoiador, e a tradução das placas foi concluída em meados de 1829. O conjunto de escritos se tornou o Livro de Mormon, publicado em março de 1830, e no mês seguinte foi fundada a Igreja de Cristo. Com o crescimento do grupo, foram criadas missões religiosas e muitos novos seguidores se converteram, especialmente em Ohio, para onde a comunidade se mudou e se estabeleceu em Kirtland. Joseph Smith organizou a hierarquia da igreja em torno dele e criou o sacerdócio de Melquisedeque, a partir de uma visão diretamente de antigos apóstolos bíblicos, que também deu aos fiéis um poder espiritual especial. Nessa época, ele também passou a praticar poligamia e teve diversas esposas. Ele quase perdeu a vida após ser atacado por pessoas da cidade. A igreja se mudou para Independence, no Missouri, que seria o centro de uma nova Sião. Lá, os conflitos foram piores, já que os moradores locais temiam que os Mormons se tornassem maioria e controlassem a região. Em 1833, eles foram expulsos após algumas mortes. No ano seguinte, Joseph Smith criou a expedição chamada Acampamento de Sião, para criar assentamentos e estabelecer a igreja. Mas a missão fracassou, pessoas faleceram de doenças, nenhum local foi conquistado e eles voltaram para Kirtland. Em 1837, Smith e outros líderes criaram um banco, mas o projeto faliu e muitos membros perderam tudo que tinham. Ele foi processado, multado e perseguido por credores. Ele e um de seus principais apoiadores, Sidney Rigdon, fugiram no meio da noite e voltaram para Missouri, onde parte dos seus seguidores já estavam reunidos em Far West. Foi nessa época que a igreja passou a se chamar Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ao mesmo tempo, a liderança de Joseph Smith começou a ser questionada por conta das placas de ouro que ninguém havia visto, mesmo os seguidores mais antigos. Aqueles que entravam em conflito com Joseph foram expulsos da igreja e surgiu um grupo chamado Danitas, criado para lidar com opositores internos. Os conflitos com moradores do Missouri voltaram a acontecer. Em agosto de 1838, foi iniciado um conflito armado conhecido como a Guerra Mormon. O governo do estado ordenou que eles fossem expulsos, o que acabou gerando o massacre de Rounds Mill, no qual 17 Mormons foram executados violentamente. Joseph Smith foi preso e levado para a prisão de Liberty, onde conseguiu fugir no ano seguinte. O estado de Illinois aceitou os Mormons como refugiados, e eles se estabeleceram em uma região que Joseph Smith chamou de Nauvoo, com a ajuda de
políticos importantes, os Mormons agora tinham uma cidade controlada por eles. A igreja foi reorganizada com novas doutrinas e novos rituais. Joseph Smith passou a falar da criação de um reino de Deus na Terra, com um governo religioso mormon. Mas a poligamia e o casamento com crianças voltaram a ser um problema interno. Por exemplo, em 1843 ele se casou com Helen Mark Kimball, de apenas 14 anos, e ele passou a registrar oficialmente uma revelação religiosa que defendia a poligamia. Durante sua vida, ele teve algo entre 30 a 40 esposas. No início de 1844, um grupo de membros foi expulso após questionar mais seriamente os novos rumos da igreja, que criaram um jornal chamado Nauvoo Expositor, denunciando os abusos e os planos de Joseph para criar um governo teocrático. Ele mandou destruir o jornal e as autoridades emitiram um mandado de prisão contra ele por incitar o motim. Ele e seu irmão Hiram foram presos e levados para a cidade de Carthage, em Illinois. No dia 27 de junho de 1844, uma multidão invadiu a cadeia e tirou a vida de Joseph Smith. A igreja foi reorganizada por um dos líderes, Brigham Young, e hoje a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias conta com 17 milhões de membros. Em 24 de dezembro de 1914, aconteceu a Trégua de Natal. Nos primeiros meses da Primeira Guerra, as tropas da França e da Grã-Bretanha conseguiram impedir que o exército alemão chegasse a Paris. A partir daí, os dois lados se entrincheiraram e começaram a tentar contornar o inimigo pelos flancos. Foram sendo criadas trincheiras da fronteira com a Suíça até o Mar do Norte, no que ficou conhecida como a Corrida para o Mar. Sem sucesso, os dois lados voltaram à Guerra de Trincheiras, que acabou sendo o modelo padrão do conflito. Durante 1914, surgiram algumas tentativas de promover a paz, como o Papa Bento XV, que chegou a pedir uma trégua para o Natal, que foi recusada pelos governos. Mesmo assim, em áreas com menos conflitos no fronte ocidental, era comum soldados dos dois lados manterem relações amistosas. Eles chegavam a conversar, trocar objetos e até visitar as trincheiras adversárias. Isso acontecia principalmente entre britânicos e alemães. Com os franceses, o clima era sempre de mais tensão, mas ocorriam pausas temporárias nos ataques para recolher e enterrarem seus mortos. Situações parecidas também ocorreram no fronte oriental, entre soldados austro-húngaros e russos. Por volta de novembro de 1914, quando a guerra de trincheira estava estabelecida e o mau tempo começou a afetar a guerra, essas práticas começaram a ficar mais comuns, especialmente com a chegada do Natal. Cerca de 100 mil soldados britânicos e alemães participaram das pausas. Da forma que conseguiam, eles enfeitaram as trincheiras com velas e árvores de Natal e começaram a cantar músicas natalinas. Logo, os soldados saíram das trincheiras e se encontraram no meio do caminho, na chamada Terra de Ninguém. Houveram relatos de soldados que fumaram e beberam juntos, cantando músicas natalinas e até cortando o cabelo dos outros. Muitos começaram a questionar uns aos outros do motivo da guerra e de estarem cansados do conflito. E o que mais marcou a trégua foram as partidas de futebol. Esses relatos apareceram nos jornais da época, como em uma carta publicada no The Times em janeiro de 1915, que mencionava um jogo entre britânicos e alemães em frente às trincheiras. Com o passar dos anos, essas histórias ficaram mais populares, algumas citando placares e até nome de unidades. Em certos casos, elas foram romantizadas ou misturadas com ficção, como numa versão escrita mais tarde pelo poeta e escritor Robert Graves, que chegou a dizer que os alemães venceram por 3-2. Ainda há uma certa discussão na forma que esses jogos aconteceram, mas a documentação da época mostra registro de jogos entre diferentes unidades britânicas e alemãs, especialmente na região da Bélgica, perto de Ypres e Messines. É fato que esses jogos aconteceram, ainda que de forma improvisada e informal. As informações da trégua só chegaram ao público no Ano Novo, a partir de uma publicação do The New York Times. No Reino Unido, esses relatos só passaram a circular em meados de janeiro, e alguns jornais até cobriram o evento com entusiasmo, enaltecendo a paz momentânea. Na Alemanha e principalmente na França, os governos censuraram a história. Com a chegada do dia 25, os soldados seguiram suas ordens, voltaram para suas trincheiras e recomeçaram o conflito. Em 25 de dezembro de 336, começou a comemoração do Natal. Desde o século II, os cristãos já celebravam o nascimento de Jesus, mas não havia uma data definida, e essa comemoração surgiu de forma espontânea entre os fiéis. O primeiro registro que coloca o nascimento de Jesus em 25 de dezembro é do ano 336, em Roma. Essa data coincidia com a festa romana do Sol Invictus, que estava ligada ao solstício de inverno, o que também ajudou na sua popularização. No fim do século IV, líderes importantes da Igreja Católica já reconheciam oficialmente o Natal no dia 25 de dezembro. No cristianismo oriental, a celebração acontecia no dia 6 de janeiro, junto com a Epifania, que é o conjunto de celebrações da visita dos Reis Magos, o batismo de Jesus e seu primeiro milagre, transformando água em vinho. Aos poucos, o conceito de Natal foi sendo adotado também no Oriente,
entre os séculos 4 e 6. Na Idade Média, o Natal ganhou cada vez mais importância. Surgiu o Advento, período de preparação antes da festa, e foi criado o tempo de Natal até a Epifania, os chamados 12 dias de Natal. A partir da coroação de Carlos Magno em 800, reis e imperadores passaram a escolher o Natal para assumir o trono, o que aumentou ainda mais o prestígio da data. O Natal medieval era uma grande festa pública, com muita comida, bebida, música, danças e jogos. Também foi incorporado os enfeites com plantas, cantos natalinos e trocas de presentes, que era realizado entre o Ano Novo e o dia 6, dependendo do lugar. Com a Reforma Protestante entre os séculos 14 e 17, algumas tradições mudaram, como a troca de presentes que passou para a véspera de Natal, e as igrejas reformadas mantiveram a tradição natalina como data importante. Porém, os puritanos eram fortemente contra o Natal. Eles achavam que a festa era uma invenção católica e cheia de excessos. Quando eles chegaram ao poder durante a Guerra Civil Inglesa, proibiram o Natal em 1647, mas ele logo foi retomado com a volta da monarquia em 1660. Porém, na Escócia, a igreja presbiteriana continuou desencorajando a celebração, e o Natal só virou feriado oficial em 1871. Com a perseguição aos puritanos e a migração deles para a América do Norte, o Natal continuou a ser rejeitado por eles no surgimento das colônias estadunidenses. Em regiões como Boston, a celebração chegou a ser proibida, mas em outras colônias a festa era comemorada livremente. Após a independência dos Estados Unidos, no final do século XVIII, o Natal perdeu força por um tempo, por ser visto como um costume inglês e só voltou a ganhar popularidade no século seguinte. Após a Revolução Francesa, o Natal cristão chegou a ser proibido na França, pela sua ligação com a religião, e símbolos foram utilizados por nomes e práticas ligadas à ideia de igualdade e razão. No início do século XIX, o Natal começou a ganhar força novamente na Inglaterra com o movimento de Oxford, que valorizava o Natal como uma data central do cristianismo e da ajuda aos pobres. Ao mesmo tempo, escritores passaram a retratar o Natal como uma festa de generosidade, compaixão, convivência familiar e solidariedade. O livro Um Conto de Natal de Charles Dickens, publicado em 1843, foi importantíssimo para essa mudança. Nesse período, várias outras tradições modernas começaram a ser resgatadas ou surgiram, como os cartões de Natal, que passaram a ser comercializados em 1843, assim como canções natalinas tradicionais voltaram a ser cantadas e produzidas. Nos Estados Unidos, o interesse pelo Natal voltou a crescer a partir do poema Uma Visita de São Nicolau, escrito em 1822 por Clement Clarke Moore, que ajudou a consolidar a figura do Papai Noel e a tradição de dar presentes. Com isso, o Natal também passou a ter um lado comercial. Como o Brasil era um estado oficialmente católico até 1889, o Natal sempre esteve alinhado à liturgia da igreja. Com a chegada da República e o bombardeio da influência dos Estados Unidos ao longo do século XX, passamos a seguir uma tradição estadunidense, inclusive com elementos que nem existem no Brasil, mas que já são parte da nossa cultura. Em 26 de dezembro de 1893, começou a história do maior revolucionário da China. Mao Zedong nasceu em Hunan, na China. Sua educação foi feita com base nos valores do confucionismo e ele trabalhava na fazenda da sua família. Aos 16 anos, ele se mudou para Changsha, onde entrou em contato com as ideias republicanas de Sun Yat-sen e passou a apoiar o fim da monarquia chinesa. Ele até chegou a participar brevemente da Revolução de 1911, que derrubou o último imperador e criou a República da China. Nos anos seguintes, Mao continuou seus estudos, decidiu ser professor e entrou na Escola Normal de Changsha, onde teve contato com o movimento Nova Juventude, que defendia ideias modernas, nacionalistas e críticas às tradições chinesas. Concluiu seus estudos em 1919, se formando entre os melhores alunos da turma. Nessa época, ele se mudou para Pequim, onde conheceu Li Dazhao, que escrevia sobre a Revolução Russa, e a partir dele, Mao passou a ter contato com o marxismo. Logo, ele retornou para Changsha como professor de história, onde organizava grupos de estudos sobre política, economia e socialismo, além de atuar diretamente com a criação de escolas noturnas e sindicatos. Algum tempo depois, ele se mudou para Xangai, onde foi fundado o Partido Comunista Chinês em 1921 por Chen Duxiu e Li Dazhao. Como líder do partido em Hunan, Mao ajudou a criar uma universidade popular, participou de campanhas contra o analfabetismo e organizou greve de trabalhadores. O sucesso do seu trabalho fez com que Mao fosse convidado a integrar o Comitê Central do Partido Comunista, e nesse período ele começou a elaborar sua principal estratégia revolucionária, ao perceber que os camponeses estavam cada vez mais engajados na mudança social. Isso fez Mao acreditar que eles poderiam ser a principal força da revolução, mas essa ideia ainda não era bem aceita pelos revolucionários. Em 1927, Chiang Kai-shek assumiu a liderança do Kuomintang e iniciou uma perseguição massiva que executou milhares de comunistas, dando início à primeira fase da Guerra Civil Chinesa. Mao atuou na liderança de forças militares na região montanhosa de Jingangshan, onde uniu 5 vilarejos e implementou reformas sociais,
como a redistribuição de terras e a promoção da alfabetização. Em 1930, Mao criou um governo socialista em Jiangxi, mas logo foi cercado por Chiang Kai-shek, o que deu início ao que ficou conhecido como a Longa Marcha. Por sua atuação na Longa Marcha, Mao Zedong se tornou líder do Partido Comunista Chinês. Seu papel foi fundamental na defesa da China contra o Japão na Segunda Guerra. Com o fim do conflito, os Estados Unidos apoiaram Chiang Kai-shek para retomar o poder, dando início à segunda fase da Guerra Civil Chinesa. O estabelecimento da China socialista em 1949, Mao passou a organizar grandes campanhas para transformar a sociedade chinesa. Foi feita a reforma agrária, a eliminação do consumo e produção de ópio na China, plano de industrialização, campanhas de alfabetização e implementação de serviços básicos para todo o país. Sob seu comando, a China também passou a implementar campanhas de eliminação de grupos que organizaram a contra-revolução e o surgimento de elites ligados à antiga China. Essas campanhas culminaram na Revolução Cultural na década de 1960. A partir de então, a saúde de Mao Zedong começou a ter uma piora, em decorrência do vício em cigarro, causando problemas no pulmão e no coração. Após 3 ataques cardíacos, ele faleceu em 9 de setembro de 1976. Seu corpo foi preservado e está exposto permanentemente no mausoléu de Mao Zedong em Pequim. Em 27 de dezembro de 2004, a Terra foi atingida por uma explosão espacial. Quando uma estrela muito grande chega ao fim da sua vida, ela explode em uma supernova. O que sobra desse colapso pode se tornar um objeto extremamente denso chamado de estrela de nêutrons. Algumas podem concentrar mais massa que o Sol em uma esfera com cerca de 20 km de diâmetro, e essa estrela muito rara é chamada de magnetar. O seu campo magnético é trilhões de vezes mais intenso que o da Terra, sendo considerado o mais forte do universo observável, o que também faz com que a magnetar seja muito instável, provocando algo parecido como terremotos estelares. Quando isso acontece, a magnetar libera enormes quantidades de energia, na forma de raios gama e raios X, produzindo explosões curtas, porém extremamente poderosas. Na nossa galáxia, existe uma magnetar conhecida como SGR 180620, que está a cerca de 50 mil anos-luz da Terra, na direção da constelação de Sagitário. O nome indica o tipo de objeto e a sua posição no céu. O SGR significa Soft Gamma Repeater, ou seja, uma fonte que emite repetidamente rajadas de raio gama de alta energia, mas durante a maior parte do tempo, ela emite apenas sinais fracos e intermitentes desses raios. Porém, no dia 27 de dezembro de 2004, chegou a Terra a explosão mais poderosa já registrada nessa galáxia. Em poucos décimos de segundo, a magnetar liberou uma quantidade de energia comparável à que o Sol emite ao longo de centenas de milhares de anos, próxima a quase 100 trilhões de bombas nucleares explodindo ao mesmo tempo. Mesmo estando a dezenas de milhares de anos-luz de distância, os efeitos do evento foram sentidos na Terra. Satélites científicos ficaram momentaneamente saturados, incapazes de medir a intensidade total da explosão, pois os sensores foram ofuscados pelo excesso de radiação. Além disso, a ionosfera da Terra, que é uma camada de atmosfera importante para as comunicações por rádio, sofreu alterações temporárias, algo que só acontece por conta de forte atividade solar e nunca objetos tão distantes. Se a magnetar estivesse a cerca de 10 mil anos-luz mais próxima, a explosão poderia ter causado sérios danos a satélites, às comunicações e possivelmente a camada de ozônio do planeta. Abaixo de 5 mil anos-luz, os danos começam a afetar a atmosfera, causando desequilíbrio no nosso ecossistema, e abaixo de 1000 anos-luz, a extinção na vida terrestre é imediata. Felizmente, a magnetar mais próxima da gente é a IE 104859, na constelação de Carina, que está a cerca de 9 mil anos-luz de distância. E a sua atividade é bem menos intensa do que a magnetar que explodiu no dia 27 de dezembro. Gostou do vídeo? Então deixa um like, envie para quem adora curiosidades da história e me siga para saber o que aconteceu amanhã.